Ela só queria trabalhar em paz, mas naquela quarta-feira, o que Rosângela encontrou em seu armário do vestiário não era apenas um papel, era uma armadilha disfarçada. Um envelope branco, com o timbre da Axis Corp e seu nome completo digitado em fonte padrão da empresa. O texto, cordial e direto, a convidava para uma entrevista interna de integração e liderança de base. Por um segundo, ela achou que fosse engano. Por outro, sentiu o estômago apertar. Rosângela nunca foi de alimentar esperanças. Aos 41 anos, vinda de Itaquaquecetuba, já aprendeu que oportunidades reais não costumam aparecer com selo bonito. Mas guardou o bilhete com cuidado, dobrou e o colocou na carteira de tecido, a mesma que carrega desde o tempo da Unesp, quando cursava letras antes da vida atropelar seus planos. No turno daquela manhã, continuou como sempre, varrendo os corredores da Faria Lima, com a postura ereta de quem não se dobra à invisibilidade. O que ela ainda não sabia é que do outro lado das câmeras internas, 3 gestores riam no grupo privado do WhatsApp da liderança, chamando o evento de Audição da Tia Gela, uma armadilha corporativa, um espetáculo de escárnio, um teste sujo que logo voltaria contra eles mesmos. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Lucas Carvalho, o gerente de operações com sobrenome de diretoria, foi quem arquitetou tudo. Filho do financeiro da Axis Corp, 33 anos, blazer sempre alinhado e frases afiadas como lâmina de sarcasmo. Nos grupos privados, costumava dizer que funcionário de base tinha que ser grato só por estar respirando ar-condicionado. Foi ele quem sugeriu a entrevista fake com Rosângela, sob o pretexto de avaliar potenciais lideranças invisíveis para uma futura campanha de endomarketing. Mas a real intenção era só uma: ridicularizá-la, gravar suas respostas e transformar tudo em piada para os grupos internos, como já haviam feito com outros funcionários menos instruídos. Lucas, porém, não sabia de metade da história de Rosângela, não sabia dos idiomas, nem dos artigos de sociologia que ela lia no celular durante o almoço, no refeitório dos funcionários. Não sabia que o silêncio dela era uma escolha, não uma fraqueza, e naquele dia, a mulher que ele achava ser apenas a tia da limpeza escolheria quebrar esse silêncio, de uma forma que faria o prédio inteiro escutar. No dia marcado, Rosângela chegou antes. Sempre preferiu o silêncio do início do turno ao burburinho das horas cheias. Passou pela portaria com o crachá no peito, como sempre, cumprimentou o segurança com um aceno discreto e seguiu para o vestiário. Vestia uma calça preta simples, blusa bege de linho e os mesmos tênis discretos que usava para não chamar atenção. Tinha o cabelo preso num coque funcional, sem vaidade forçada. A pasta onde guardava os artigos que lia no celular estava na bolsa, junto com um pacote de bolacha Maria. Às 10 horas, foi chamada para a sala 1803, uma das de vidro espelhado no alto da torre. Ao entrar, notou a disposição das cadeiras. 7 homens, todos sentados lado a lado, frente a frente com uma cadeira isolada. Parecia uma banca de mestrado, ou pior, um tribunal. Lucas estava de braços cruzados, sorriso contido. "Bom dia, dona Rosângela, pode sentar." Ela respondeu com um simples bom dia e se sentou com calma. Não olhou para os lados. Fixou o olhar na borda da mesa esperando. No fundo da sala, um estagiário fingia mexer no celular, mas já estava gravando. A primeira pergunta veio com o tom de falsa cordialidade. Se a senhora tivesse que liderar a equipe de limpeza do turno da noite, o que mudaria primeiro? Rosângela respirou devagar, olhou nos olhos do gestor que perguntou e respondeu com firmeza. Começaria encerrando o contrato da terceirizada, que repassa menos de 40% do valor para os funcionários. Depois, treinaria a equipe com foco em ergonomia, logística interna e segurança predial. A faxina deixaria de ser invisível. Houve um breve silêncio. Um dos executivos pigarreou. Outro mexeu na cadeira. Lucas soltou um leve riso pelo nariz, mas não disse nada. E se recebesse um projeto urgente, com o prédio lotado e sem recursos disponíveis? Rosângela não hesitou. Reduziria a área de circulação, redistribuiria a equipe por horário de fluxo e acionaria o plano de contingência que está desatualizado desde 2020.
Eu li o manual de segurança quando limpei essa sala no mês passado. Foi aí que os olhares começaram a mudar. A brincadeira estava virando desconforto. E o silêncio que ela sempre cultivou, agora era o que mais incomodava. Lucas tentou retomar o controle com um tom levemente irônico. A senhora costuma ler documentos internos da empresa assim, por curiosidade? Rosângela apoiou as mãos sobre os joelhos, sem desviar o olhar. Costumo ler o que vocês deixam aberto nas salas. Relatórios trimestrais, apresentações de PowerPoint, atas de reunião. Está tudo aí. Só não vê quem não quer. O silêncio que se formou ali não foi de respeito, foi de ameaça. A sensação incômoda de quem perde o próprio jogo. Um dos diretores, visivelmente desconcertado, cruzou os braços e murmurou. Interessante. Lucas mexia no celular por baixo da mesa, provavelmente comentando algo no grupo dos gestores. Rosângela, por outro lado, mantinha a postura. Nem raiva, nem ansiedade. Apenas dignidade. A senhora estudou onde? Perguntou alguém. Ela respondeu. Unesp. Letras. Até o 5º semestre. Precisei parar quando minha mãe faleceu e fiquei responsável pelos meus irmãos. Não havia lamento na voz dela. Apenas história. Real, crua, humana. E naquele momento, mesmo os mais arrogantes começaram a perceber que não sabiam com quem estavam lidando. E por que está aqui como faxineira? A pergunta veio carregada do preconceito que Lucas não conseguia disfarçar. Rosângela sorriu de lado. Porque era a vaga disponível quando precisei pagar aluguel e colocar comida em casa. E porque aqui ninguém me perguntava nada. Podia trabalhar em paz. Um silêncio desconfortável tomou a sala. O estagiário, que até então gravava com a intenção de gerar riso no grupo privado, começou a perceber que estava filmando outra coisa. Uma verdade que não podia ser editada. Rosângela continuou. Falo português, inglês, espanhol e francês. Estudo alemão no celular quando sobra tempo. Um dos homens ergueu as sobrancelhas surpreso. Francês? Oui, et je peux continuer si vous préférez. Ela disse com calma, clara, nítida. E ali, naquele instante, ninguém mais riu. Ninguém mais digitava no grupo. Porque a mulher que eles tentaram ridicularizar acabava de desmontar todos, usando apenas o que tinha de mais silencioso, o conhecimento. Rosângela não levantou a voz em nenhum momento, mas a firmeza com que falava deixava cada palavra com o peso de um grito contido por anos. Durante o intervalo de almoço, eu leio artigos de sociologia e educação no celular, PDFs mesmo, aqueles que ninguém abre, mas que ficam salvos nos sistemas da empresa. A Axis Corp tem conteúdo de sobra para formar líderes. Só não percebe que tem talento onde não enxerga. Um dos diretores, até então calado, ajeitou os óculos no rosto. Por que a senhora nunca disse nada? Rosângela respondeu com uma calma que parecia ensaiada pela própria vida. Porque ninguém nunca perguntou. Lucas coçou a barba, tentando manter a pose, mas o suor na testa começava a atrair sua expressão de superioridade. A sala, antes montada para o escárnio, agora era um palco involuntário de revelação. O jogo virou. E quem tinha o controle já não sabia onde estava o próprio eixo. Ela se levantou, não de forma abrupta, mas com a naturalidade de quem sabe o próprio lugar no mundo. Se era só isso, posso voltar ao trabalho. O homem mais velho da mesa, um diretor veterano, levantou a mão devagar. A senhora não quer esperar o resultado da entrevista? Ela sorriu de leve, como quem já entendeu tudo. Isso aqui não é uma entrevista, é uma encenação. E hoje vocês erraram o roteiro. Caminhou em direção à porta com passos firmes. O estagiário, que ainda segurava o celular, abaixou o aparelho, como quem percebe que está diante de algo muito maior do que planejou. Quando Rosângela passou pela porta, a sala ficou muda. Ninguém teve coragem de dizer nada. E, por mais que tentassem seguir com o dia, havia algo naquele momento que ninguém conseguiria mais enterrar. O desconforto de ter subestimado uma mulher que, em silêncio, sabia mais sobre a empresa do que todos eles juntos. Na volta ao vestiário, Rosângela não chorou, não ligou para ninguém, não postou indireta em rede social, apenas sentou, trocou o sapato pela bota de borracha e prendeu melhor o coque, como fazia todo fim de turno. Mas a cabeça já sabia que algo tinha mudado. Não nela, no olhar que agora a empresa tinha sobre ela. No caminho até o 17º andar, onde ficava o refeitório dos terceirizados, alguns olhares cruzaram com o dela de forma estranha,
curiosos, receosos, como se soubessem, mas não pudessem perguntar. No celular, a notificação chegou como quem não pede licença. Vídeo. Tia Gela responde entrevista interna. Veja até o fim. Postado no grupo interno com emoji de risada. Mas, por alguma razão, já estava começando a circular fora dali. Um analista do setor jurídico, indignado, havia enviado o vídeo para uma colega no LinkedIn com a legenda: "A mulher mais preparada da Axis Corp é invisível para a diretoria." Era o começo de algo que nem Rosângela conseguiria controlar. 2 horas depois, o vídeo já havia ultrapassado 5.000 visualizações. À noite, um perfil anônimo publicou trechos legendados da fala dela em francês, com a hashtag Tia Gela respondeu. O trecho onde ela diz: "Isso aqui não é uma entrevista, é uma encenação", viralizou no Twitter, ganhando versões em meme, remix, até montagem com cenas de tribunal. Mas o que tocou fundo mesmo foi a voz calma dela, contrastando com o constrangimento dos engravatados. Nos bastidores, alguém vazou prints das mensagens no grupo dos gestores, incluindo o comentário de Lucas: "Vamos ver se a tia Gela sabe fazer mais que passar pano. KKK." Foi a faísca. Nos comentários, mulheres de todas as áreas começaram a compartilhar histórias parecidas. O LinkedIn se encheu de depoimentos sobre invisibilidade no trabalho. E Rosângela, que ainda nem sabia da proporção, só queria terminar o turno e voltar para casa, pegar o trem lotado e aquecer o arroz do jantar. Na manhã seguinte, a recepção da Axis Corp estava mais silenciosa do que o habitual. Os elevadores subiam e desciam como sempre, mas os olhares estavam diferentes. Quando Rosângela chegou, ainda com o uniforme azul escuro, foi surpreendida por um gesto pequeno, mas simbólico. O segurança da entrada levantou-se da cadeira e lhe ofereceu um café. "Bom dia, dona Rosângela." Ela estranhou. Sempre foi chamada só de moça da limpeza, ou, quando muito, um bom dia genérico. Subiu para o 11º andar como de costume, mas agora os olhares seguiam seus passos. No corredor, uma funcionária do financeiro deixou escapar um "é ela" ao vê-la passar. Rosângela não entendeu direito, até pegar o celular no intervalo e ver o número de mensagens. Antigos colegas, uma prima distante, até a filha de uma ex-patroa. "Você está em todo lugar", dizia uma delas. E ali, entre vassouras, baldes e notificações, ela percebeu. A voz que ela nunca usava em público agora falava pelo país inteiro. No início da tarde foi chamada ao RH. Não era comum. Sentou-se na sala, branca, com cheiro de ar-condicionado e nervosismo no ar. À frente dela, 3 rostos tensos. "Rosângela, a empresa gostaria de pedir desculpas formais pelo que aconteceu ontem. E também oferecer uma oportunidade." Ela não respondeu de imediato. Esperou. "Gostaríamos de promovê-la a coordenadora de serviços gerais. Um cargo novo, mais visível, com benefícios." Rosângela cruzou as mãos no colo. Respirou fundo. "Eu agradeço. Mas não quero ser símbolo de campanha. Quero que vocês revejam o sistema que permite esse tipo de piada existir no horário de expediente." O silêncio na sala foi mais denso que qualquer desculpa. Ela se levantou devagar. "Eu não tô interessada em um título. Quero mudança real." E saiu como entrou, com calma. No corredor, cruzou com Lucas. Ele não disse uma palavra. Apenas abaixou os olhos, como quem viu sua armadura social se despedaçar diante de uma mulher que jamais fingiu ser forte. Apenas sempre foi. A tarde avançava, e a história ganhava corpo nas redes. Um trecho da entrevista, com legenda automática ativada, chegou à página de uma influenciadora de RH com mais de 800.000 seguidores. O vídeo foi repostado com a legenda: "Você já ouviu a voz da sua faxineira hoje?" A repercussão foi imediata. Nos comentários, relatos de outras Rosângelas pipocavam. "Eu também estudo escondida no intervalo. Meu gerente me chama de tia sem saber meu nome. Já limpei sala de reunião ouvindo piadas sobre gente como eu." E o que começou como chacota sirene tornou avalanche. Durante aquele mesmo dia, a Axis Corp recebeu 3 pedidos formais de entrevista de grandes veículos de imprensa. A diretoria entrou em modo de contenção. Lucas foi afastado temporariamente. Um dos prints vazados mostrava um áudio dele dizendo: "Ela devia era agradecer por estar aqui." O áudio viralizou. E do outro lado da cidade, Rosângela chegava em casa, tirava os sapatos, colocava água para ferver
e respondia à filha por mensagem: "Tá tudo bem, só que hoje foi diferente." Na semana seguinte, a Axis Corp anunciou um programa piloto de escuta interna. Nome provisório: Voz de Base. O anúncio veio com um PDF colorido e linguagem corporativa demais. Ninguém levou a sério, até que alguém perguntou: "E quem vai coordenar isso?" E a resposta, ainda tímida, chegou do próprio RH: Rosângela Batista. A reação dos funcionários foi imediata. Prints circulando, emojis de aplauso, comentários do tipo: "Ela merece." Mas Rosângela não respondeu na hora. Foi chamada para uma nova reunião. Sentou-se, ouviu tudo. "Você pode liderar o projeto, terá autonomia." Ela fez uma pausa. "Então eu quero escolher as regras. Quero horários flexíveis. E quero continuar almoçando no refeitório dos funcionários da limpeza." Silêncio. Um dos diretores pigarreou: "Mas e a sala?" Ela respondeu sem hesitar: "Pode ser uma sala pequena, desde que tenha vidro, e que todo mundo possa entrar sem crachá." Aquilo não era sobre carreira, era sobre voz, sobre presença, sobre mudar, não um cargo, mas a escuta inteira da empresa. A sala improvisada foi montada no antigo depósito de materiais de escritório. Tinha uma mesa, 2 cadeiras, uma garrafa térmica com café fresco e uma janela de vidro fosco que dava para o corredor. Na porta, Rosângela colou uma folha A4 com fita crepe. Escreveu à mão, com caneta azul: "Se for para falar de verdade, pode entrar." E entravam. Nos dias seguintes, ela recebeu seguranças, recepcionistas, copeiras, estagiários e até analistas júnior. Gente que nunca tinha tido onde desabafar. Gente que só queria ser ouvida. Ela não prometia soluções. Apenas escutava, anotava o essencial, guardava nomes, contextos, histórias, criava conexões. E ali, naquele cubículo sem crachá dourado, nascia um outro jeito de liderar. Um que não vinha de cima para baixo, mas de dentro para fora. Aos poucos, o projeto Voz de Base deixou de ser uma iniciativa formal e virou algo vivo. Uma referência, um ponto de encontro, um lugar onde até o silêncio tinha espaço. Reação da diretoria foi mista. Alguns ainda tentavam manter distância, tratavam o projeto como iniciativa de imagem. Outros começaram a frequentar a sala de Rosângela com curiosidade disfarçada. Uma gerente do RH apareceu num fim de tarde e saiu com os olhos vermelhos. Um diretor da área de segurança passou 1 hora ali em silêncio, só ouvindo. A repercussão externa não parava. Rosângela recebeu convites para lives, eventos de diversidade, reportagens de revista. Uma universidade pública a chamou para abrir uma palestra sobre protagonismo invisível. Ela recusou a maioria. Disse a mesma coisa a todos: "Enquanto tiver alguém limpando o chão sem ser visto, minha missão ainda está aqui." Criou um perfil no Instagram só para responder às mensagens. Postava frases curtas, sem selfie, sem exposição. Uma das mais compartilhadas dizia: "Ser ouvida não é luxo, é direito." E mesmo sem título, sem cargo oficial, sem crachá de líder, Rosângela virou referência. Não só na Axis Corp, mas em muita gente que entendeu, ali, o que é respeito de verdade. Lucas, por outro lado, sumiu dos corredores. Seu afastamento foi confirmado por uma nota interna sem muitos detalhes. Motivos administrativos, diziam. Mas todos sabiam. Os prints estavam salvos. O áudio circulava. E, embora alguns tentassem suavizar os fatos, o estrago já estava feito. Alguns funcionários diziam que ele tentava recorrer judicialmente. Outros que havia sido realocado para a matriz internacional. Rosângela não comentou. Quando perguntavam sobre ele, apenas respondia: "Desejo que ele escute mais." Sem ironia, sem veneno, apenas verdade. Porque ela sabia que, para alguns, a dor só ensina depois do tombo. E mesmo que muitos comemorassem a queda de Lucas como uma vitória, Rosângela não via assim. A vitória para ela era outra. Era ouvir uma recepcionista contar que, pela primeira vez, um gerente perguntou seu nome. Era ver um estagiário dizer que passou a prestar atenção nas pessoas de uniforme. A mudança não vinha de cima, vinha dos olhos de quem finalmente via. Numa tarde de sexta-feira, Rosângela entrou na sala e encontrou um bilhete sobre a mesa. Letra miúda, caneta preta. "Você não me conhece, mas sua história me deu coragem. Pedi demissão do lugar onde me humilhavam todo dia.
Agora quero começar do zero. Obrigada por existir. Ela leu em silêncio, respirou fundo e guardou o papel na pasta onde antes ficavam os artigos de sociologia. À noite, em casa, com o ventilador barulhento e o som da vizinha lavando louça, ela se sentou na cama com o celular na mão. Respondeu algumas mensagens no Instagram, como vinha fazendo todos os dias. Uma delas dizia: "Você me representa." Outra: "Você é gigante." E embora não se sentisse assim, sorria, porque agora ela sabia. Não precisava de palco, nem de cargo, nem de crachá dourado. A revolução dela era feita de escuta, de olhar, de presença. E naquele fim de semana, quando foi ao mercado da esquina, alguém a reconheceu e disse baixinho: "Rosângela, obrigada." E ela apenas sorriu. Simples como sempre foi. No mês seguinte, o Voz de Base foi tema de um artigo publicado numa revista de negócios. Mas o texto não falava sobre inovação ou gestão moderna. Falava sobre escuta, sobre humildade institucional. O título era simples: "Quando a faxina vira voz." Rosângela não pediu para ser entrevistada, mas aceitou conversar com a repórter numa cafeteria perto de casa. Falou pouco, preferiu escutar. Quando o texto saiu, muitos ficaram impressionados com o impacto daquela mulher de fala calma e olhar firme. Mas para ela, nada havia mudado. Continuava acordando às 5h, pegando o trem com o mesmo fone de ouvido, lendo os mesmos artigos durante o trajeto. A diferença era que agora, ao entrar na Axis Corp, mais pessoas a cumprimentavam. O porteiro tirava o boné, o estagiário oferecia café, e até os engravatados, que antes nem notavam sua presença, agora apertavam sua mão. Rosângela continuava a mesma, mas o mundo ao redor parecia finalmente aprender a enxergá-la. Na sala improvisada, a rotina seguia intensa. Todos os dias alguém batia à porta com a mesma frase: "Posso falar com você um minutinho?" E Rosângela ouvia, tomava nota, encaminhava quando era o caso, acolhia quando era só dor. Às vezes segurava a emoção. Outras vezes deixava cair uma lágrima quando a porta se fechava. Ali, naquela salinha sem crachá nobre, ela exercia um tipo de liderança que não vinha com salário alto, mas com peso real. Um dia, entrou uma funcionária da Copa, aos prantos. Tinha sido chamada de pouco apresentável por uma gerente. Rosângela a ouviu, pediu detalhes e escreveu tudo num bilhete curto que deixou sobre a mesa da supervisora no fim do dia. Rever nossa forma de falar com quem nos serve pode ser o começo de uma empresa mais humana. Não assinou, não se identificou, mas todos sabiam de onde veio. E foi ali que a Axis Corp começou a entender: a revolução que mais transforma é aquela que começa em silêncio. Num certo dia, enquanto organizava a papelada da semana, Rosângela recebeu a visita de um dos diretores de tecnologia da Axis Corp, um homem sério, reservado, que mal falava com ela nos corredores. Entrou, fechou a porta com cuidado e disse: "Minha mãe foi faxineira. Nunca falei isso aqui dentro." Rosângela apenas assentiu com a cabeça. Ele continuou: "Quando vi seu vídeo, senti vergonha. Não só por mim, pelo que a gente aceita calado todos os dias." E ali, naquele pequeno espaço com paredes bege e piso encardido, um homem poderoso abaixou os olhos e disse quase num sussurro: "Obrigado." Ela não ofereceu conselho, só escutou. E quando ele saiu, deixou um envelope na mesa com um bilhete: "Para quando você estiver pronta para algo maior." Dentro, um convite para integrar o Conselho de Cultura Interna da empresa. Rosângela sorriu, dobrou o papel e guardou na mesma pasta onde salvava bilhetes que ninguém mais lia. Não era pressa, era respeito ao tempo das coisas. Do lado de fora, a internet ainda fervilhava. Influenciadoras, jornalistas, educadoras e até artistas repostavam o vídeo da faxineira da Faria Lima. Alguns queriam saber mais, outros queriam entrevistá-la. Mas Rosângela manteve o mesmo ritmo de sempre. Nada de holofotes. Preferia a firmeza do gesto ao barulho da fama. Às vezes, quando estava na fila do banco ou no ônibus, escutava alguém comentar sobre ela sem saber quem era. E aquilo lhe dava uma estranha sensação de pertencimento e anonimato ao mesmo tempo. Uma amiga de Dizzy, longa data, chegou a brincar: "Você tá famosa." Rosângela riu: "Não quero fama, quero respeito." E esse respeito começou a aparecer nos pequenos detalhes.
nos bons dias que vinham com nome, nas portas que se abriam sem burocracia, nos funcionários da limpeza que agora falavam com mais firmeza. Não era só sobre ela, era sobre todos os que nunca foram ouvidos, e agora estavam aprendendo a falar. Com o tempo, Rosângela começou a perceber que o projeto Voz de Base não era mais só da Axis Corp. Outras empresas começaram a perguntar, enviar e-mails, pedir sugestões. Pequenas iniciativas surgiam inspiradas por ela. Rodas de escuta, murais anônimos, caixas de sugestão nos vestiários. Um grupo de funcionárias da limpeza de um hospital público do interior de São Paulo a convidou para uma conversa por vídeo. Rosângela aceitou. Falou por 30 minutos com voz serena, firme, contando sua trajetória e ouvindo as delas. No fim, uma senhora disse emocionada: "Nunca pensei que alguém como nós pudesse ser exemplo." Rosângela respondeu com uma frase simples: "A gente é exemplo desde sempre. Só faltava repararem." E assim, sem dar aula, sem se impor, ela se tornava referência, não de livros ou palestras, mas de vida, de presença, de dignidade inegociável. Na Axis Corp, os efeitos ainda se sentiam em cada andar. O projeto ganhou uma pequena verba mensal. O nome Voz de Base foi registrado oficialmente. Um mural com frases inspiradoras de funcionários foi colocado na entrada dos elevadores. Mas o mais importante estava nos corredores. Os silêncios constrangidos diminuíram. Os cumprimentos aumentaram. As perguntas deixaram de ser automáticas. Um dia, um gestor recém-contratado perguntou quem era essa tal de Rosângela. E a resposta veio rápida de uma analista: "É a mulher que fez a empresa ouvir." Rosângela escutou essa frase de longe, enquanto organizava as pastas da sala. Sorriu sozinha, porque agora ela sabia, mesmo que tirassem tudo, mesmo que a esquecessem um dia, o que ela construiu ali não era mais possível apagar. Numa manhã chuvosa, Rosângela chegou mais cedo que o habitual. O prédio ainda estava meio apagado, os corredores vazios. Na entrada da sua sala, encontrou algo diferente. Uma moldura de madeira simples, com a folha A4 que ela mesma havia colado, agora protegida por vidro. "Se for para falar de verdade, pode entrar." Não havia assinatura, nem comunicado da diretoria. Apenas o gesto. Alguém, em silêncio, reconheceu o valor daquela frase. Ela passou a mão pela moldura como quem revisita um pedaço de si. E naquele instante, sem nenhuma cerimônia ou anúncio, entendeu que sua existência ali havia deixado raízes. Não era mais só uma passagem, era memória viva, referência. Alguém que, com dignidade e escuta, mudou o significado de uma função tida por muitos como invisível. Mais tarde naquele dia, ela recebeu uma carta, escrita à mão, envelope simples. Era de uma jovem estudante de letras da Unesp. "Encontrei sua história numa palestra. Você me fez continuar." Rosângela fechou os olhos por um momento. Aquele pedaço de papel a trouxe de volta ao começo. A faculdade interrompida, a perda da mãe, aos dias sem dinheiro nem para passagem. Mas ali estava ela, reconhecida, respeitada, multiplicando força. Guardou a carta com carinho, junto às outras, e pensou consigo mesma. Talvez não tivesse terminado o diploma, mas havia concluído algo ainda maior. Uma jornada que não cabia num canudo, cabia em cada olhar transformado, cada escuta despertada, cada vida que agora, por causa da sua, se permitia levantar a cabeça. No final daquele mês, a Axis Corp realizou um evento interno sobre cultura e inclusão. Auditório cheio, apresentações longas, discursos bem escritos. Mas o momento mais aguardado veio no fim, quando uma funcionária da comunicação chamou ao palco Rosângela Batista, idealizadora do projeto Voz de Base. Ela subiu com passos tranquilos, sem maquiagem, sem figurino especial, apenas ela. Pegou o microfone, respirou fundo e disse: "Eu não vim aqui para falar bonito. Vim só lembrar que tem gente nesse prédio que nunca foi ouvida. E que escutar é o mínimo que a gente deve a quem limpa o chão onde a gente pisa." A plateia ficou em silêncio. Um silêncio pesado, real. E depois, um aplauso longo. Daqueles que não se dá por obrigação, mas por consciência. Rosângela agradeceu, desceu do palco e voltou ao seu lugar, na lateral do auditório, ao lado dos seguranças e das copeiras. Ali era o seu lugar de fala e de escuta. Depois do evento,
Alguns tentaram se aproximar com perguntas curiosas, convites, selfies. Rosângela sorriu com educação, mas manteve o limite. Nunca quis virar celebridade. No elevador, uma funcionária da limpeza segurou sua mão e disse: "Você falou por todas nós." Rosângela apertou de volta, emocionada. Naquele momento entendeu que seu maior feito não foi o discurso no palco, foi o silêncio que ela ajudou a romper em tantas outras. Na volta para casa, o ônibus estava cheio, como sempre, mas algo ali parecia diferente. Um rapaz de mochila no colo a reconheceu. "Você é a moça do vídeo?" Ela confirmou com a cabeça. "Minha mãe adorou, disse que chorou." Rosângela sorriu. "Então diz para ela que foi por ela também." E naquele balanço da condução, entre o barulho do motor e o sol que entrava pela janela, ela soube. Havia se tornado mais do que um nome. Havia se tornado um símbolo. Passaram-se semanas, e Rosângela continuava sua rotina com a mesma calma de sempre. A sala da escuta seguia aberta. O papel na porta não precisou ser trocado. As pessoas já sabiam. Ali, a verdade tinha espaço. Um dia, um novo funcionário da manutenção entrou tímido e disse: "Disseram que aqui a gente pode falar sem medo." Ela sorriu. "Pode sim, é para isso que essa sala existe." E aos poucos aquele espaço se tornou mais do que um ponto de escuta. Virou um espelho, um lugar onde cada trabalhador se reconhecia com valor, onde ninguém era apenas o que fazia, mas o que carregava por dentro. Rosângela, sem perceber, havia criado uma cultura nova, uma onde o